Bom dia, meus amigos, bem-vindos, os encarnados, desencarnados. Vamos fazer a atualização aqui e depois eu vou convidar o nosso amigo Luiz Alfradique para fazer o estudo dessa manhã. Abrindo o livro Pão Nosso, abrindo o livro Pão Nosso aqui ao acaso, questão 86, ou número 86, intentar e agir. O homem bem intencionado refletirá intensamente nos melhores caminhos, alimentando os ideais superiores, inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas da ação reta. É necessário meditar no bem, todavia, é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas como material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas, a que Paulo de Tarso se refere. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno dos seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se como podem nas margens do serviço de ordem superior e de quando em quando se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam dos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases a fim de que não se desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e também por aqueles que ainda te procuram manquejando. Que verdade, hein? Obrigado, Deus. Obrigado, bons espíritos, mentores da serve, divinos trabalhadores, por mais essa oportunidade, nessa manhã de sábado chuvosa. Permita, Senhor, que os bons espíritos possam aqui nos proteger, amparar, intuir o nosso amigo Luiz Cláudio, e que possamos ter uma manhã de júbilo, de estudo, de aprendizado, de fé, de esperança. Somos gratos por toda a oportunidade. Ampare todos que aqui estão e todos os assistidos que aqui chegaram e aqui chegarão, fazendo o tratamento material e também o tratamento espiritual. Rendemos graças e fique conosco, amparando o nosso amigo Luiz. Que assim seja, graças a Deus. Luiz, continua. Eu peço perdão que eu não falei nem, eu divulguei o tema, tá? O tema do seu estudo de hoje. Fala. Tá. Bom, parou de fazer, vou botar a caneta aqui, ó. Pode desligar essa daqui? Pode, aqui, é aqui. Pode. Não, é isso. Muito bom dia a todos. Bom dia. Não preciso nem dizer que é com carinho, com alegria que a gente retorna aí a essas atividades, depois de algum tempo a gente ficando só no virtual. Tema escolhido para esta manhã, como amanhã estamos entrando no mês de maio, mês das mães, o tema Maria Santíssima, a mãe de todos nós. Falar de Maria Santíssima, na realidade a gente vai relembrar muitas das coisas que todos nós já sabemos. E falar de Maria Santíssima sem falar de Jesus é impossível, e vice-versa. Toda a família
ela não acontece aleatoriamente por combinações genéticas e contratos em cartório. Toda família é fruto de um grande planejamento que a sabedoria e a bondade divina nos concede para, de tempos em tempos, retornarmos à matéria dentro de um núcleo familiar onde estaremos ali reunidos muitos dos afetos e muitos dos desafetos de vidas passadas, para que no conjunto vamos nos auxiliando mutuamente no nosso desenvolvimento. É quando a gente fala, mas eu tenho um parente que ele me tira do sério. Ótimo, está te ajudando a desenvolver a paciência. E assim vai. Todo relacionamento familiar, tá? Ele é fruto de um grande planejamento. Nada acontece por acaso. Aquela pessoa que diz, eu não pedi para nascer naquela família. Não pediu não, implorou e veio certinho como precisava vir. Isso não tem exceção. Muitas das vezes, no núcleo da família, tem também aquelas pessoas que vêm em forma missionária para auxiliar o grupo naquele processo evolutivo. E o que dizer então da família Jesus? Jesus, governador supremo do nosso planeta, não há 2000 anos, mas há 4 bilhões e meio de anos, pois já era um espírito puro, já assumiu a responsabilidade na época em que o nosso sistema solar estava sendo formado. O que dizer desta família que veio à carne? Fugiu também desta ordem, uma família diferente das nossas, uma família missionária, mas também necessário um grande planejamento. O grande planejamento para a missão de Jesus. Quando ele, há 2000 anos, o próprio governador supremo se fez carne aqui entre nós. Emmanuel vem a nos mostrar, a classificar a grandiosidade desta família. Jesus, já falamos, o Espírito Supremo, o Espírito puro, perfeito, o Espírito mais elevado ligado ao nosso planeta. O mais alto estágio evolutivo. Maria, um Espírito da ordem angelical, escolhido certamente a dedo. E os demais componentes do núcleo próximo da família Jesus, José, Joaquim, pai de Maria, Ana, a sua mãe, Isabel, sua prima mais velha, Zacarias, seu esposo, João Batista, todos, conforme nos informa Emmanuel, todos espíritos muito desenvolvidos. E que este grupo veio neste planejamento para a missão de Jesus. Maria, como características principais, continua Emmanuel a nos orientar, um espírito cuja a fé é inabalável, uma fé absurda, imensa, indiscutível, um espírito com a capacidade de amar, o amor materno, não a seu filho, mas a todos que a rodeiam. Não à toa, no longo da vida, passou a ser chamada por mãe e mãezinha, por todos aqueles que a acompanhavam. José, um espírito extremamente bom, justo, tanto é que ele era chamado na comunidade como José o Justo, um espírito silencioso, muito do que ouvia, pouquíssimo falava, extremamente trabalhador e responsável, justamente para assumir a responsabilidade de ser o provedor e o protetor de Maria e José enquanto uma carne. Joaquim,
pai de Maria, de acordo com as informações da tradição, veio até a cumprir a profecia que está lá no Antigo Testamento de que o Messias seria da linhagem direta do rei Davi. Pois Joaquim, ele era da linhagem de Davi. No entanto, José também era da mesma linhagem. E na tradição, muitos dizem que José era primo de Joaquim. Outros dizem que era irmão. E essa confusão se dá porque a palavra que define primo e irmão em aramaico é a mesma. O sentido não é de primo e irmão, sim de parente muito próximo. Ana, a mãe de Maria, tanto Ana quanto Joaquim, quando deu à luz a Maria, ela já tinha certa idade. Tanto é que com uns 3 para 4 anos de idade, o casal, Joaquim foi coitador, era um trabalhador no templo, coloca Maria, a pequena Maria, como serva, como servidora do templo, como que se fazia um curso obrigatório, aprimorando as suas qualidades na fé. Muitas moças eram colocadas como servidoras no templo e iam até a idade de 12 anos. Porque a partir de 12 anos, naquela época, a moça já estava apta ao casamento. Então era quando saía do templo. Tanto Joaquim quanto Ana, eles desencarnaram com Maria ainda pequena. E coube a Isabel, a sua prima, que era bem mais velha que ela, a responsabilidade da tutela junto com Zacarias, seu esposo. E Zacarias também era um trabalhador do templo e manteve Maria ainda ali no sistema de serva do templo, até os 12 anos, quando fora prometida para José. José, que a tradição nos mostra que tinha ali aproximadamente 60 anos. Dentro deste grande planejamento, vamos aos detalhes. A própria anunciação. Relata-nos Divaldo Franco que Maria encontrava-se no momento, no estado elevado de consciência, daquele que a gente mal sente o corpo, quando surge um ser de luz à sua frente. E se identifica como o anjo Gabriel. Aí vem o esclarecimento. Gabriel não era o nome do anjo, que acabou se tornando. Porque a palavra Gabriel quer dizer Gabri, mensageiro, El, Deus. Anjo Gabriel, o anjo mensageiro de Deus, que surge diante de Maria e faz a saudação. Pois o anjo tinha total consciência de que era ela. Ela não lembrava, por estar encarnada, exatamente o que era. Bom dia, pode entrar com calma. Deixa eu sentar aqui. É melhor. Então, nesse momento em que o anjo surge para fazer a anunciação, ele dá a saudação a Maria. Ave, ó cheia de graça, o Senhor é convosco, e é de sua vontade que concebas um filho que darás o nome de Jesus,
Jesus, que quer dizer salvação ou salvador. A mesma palavra vale para os dois, e os dois sentidos servem para o médico. E Jesus e Maria, ela naturalmente reputa, mas eu não posso ter sido concebida, pois o anjo anuncia a ela que ela tinha sido concebida pela vontade de Deus. Eu não posso ter sido concebido porque eu nunca andei com homens, mas é a vontade do Pai que assim tenha sido feito. Assim como foi da vontade do Pai que sua prima Isabel, a infértil, se tornasse fértil e também engravidasse, o que já conta com 6 meses de gravidez. Maria, aquela devota inquestionável, responde então ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, que seja feito conforme a sua vontade. E ela retorna ao seu estágio normal de consciência e fez o tempo passar para que estivesse no dia seguinte com José, participar o seu noivo, a quem ela havia sido prometido, com o convívio. O que ela fez. E quando participou José, dentro da sua característica, ouviu e ficou calado. Há quem diga que não acreditou tanto, ou que teve alguma dúvida, ou que acreditou plenamente, mas seja qual for a situação, naquela mesma noite o próprio anjo Gabriel surge também a José e repetindo todas as informações que Maria havia dito, o que confirmou, que ratificou indubitavelmente para José, e a sua reação foi de extrema alegria, agradecendo a Deus pela possibilidade de receber em sua família o embaixador do Pai. Maria, diferentemente da maioria das mulheres, ficou curiosa. E mulher não é curiosa, né? Geralmente não é. Ficou curiosa em saber de Isabel. O anjo disse que ela está grávida, eu quero ir lá ver. Mas era logo ali, 130 quilômetros de distância. E era a pé, não tinha meio de comunicações. Mas eu preciso estar com Isabel. E ali José já exerceu a sua função de protetor. Não vai sozinho, eu vou contigo. E saiu de Nazaré, às proximidades de Jerusalém, para estar com Isabel. Quando chega à casa de Isabel, o que era uma surpresa, porque não tinha sido avisado absolutamente nada, Isabel já estava com 6 meses de gravidez. E quando as duas se aproximam, ali Isabel, que tinha no seu ventre João Batista, a criança começa a se mexer freneticamente, pois era um espírito em alegria pela proximidade de Jesus no ventre de Maria. Isabel, totalmente tomada por uma intuição, ou até mesmo, talvez, mediunizada, quando Maria se aproxima, Isabel salva: bendita sois entre as mulheres, pois bendito é o fruto do vosso ventre, o meu Senhor. Ninguém tinha falado nada para ela, e veja como isso veio totalmente. Fruto daquele grande planejamento, eram aqueles espíritos relembrando que já havia sido planejado. Satisfeita a curiosidade, Maria retorna para Nazaré. No entanto, quando ela estava ali, perto do 9º mês, por ordem governamental, veio a ser feito um grande recenseamento por toda a região. Naquela época e região, o recenseamento ele era específico aos homens. No entanto, teria que ser feito sempre na cidade de origem de cada um, na cidade natal de cada um. E José havia nascido em Belém, e era lá que
tinha que prestar o recenseamento obrigatório. Então ele tinha que ir a Belém. Mas estando Maria ali, perto do 9º mês, ele não quis deixá-la. Levou com ele Maria. Chegando em Belém, em função desse êxodo de homens que iam para cumprir o recenseamento, as poucas hospedarias que existiam estavam lotadas. E Maria entrando em trabalho de parto, começando a sentir. E José não conseguindo nenhum local que pudesse hospedá-lo, certamente muito bem intuído e assessorado pelos bons espíritos, chegou ao estábulo. Um estábulo abrigado, seguro, onde ele, de um coxo, ele transformou num berço, numa manjedoura, e ali Jesus se faz carne. Aí vem a pergunta, mas por que o Ser Supremo, o Espírito mais elevado, ligado ao nosso planeta, foi escolher logo ali um estábulo, na palha, cercado de princípios espirituais, animais domésticos, para retornar à vida, à matéria? De certo, para fincar desde o primeiro sopro de vida a sua bandeira, a bandeira da humildade. O Ser Supremo escolhe o local humilde, pois a humildade nunca faltou em nenhuma das etapas da vida de Jesus, porque a humildade de todas as virtudes é a virtude mantenedora das demais. Vamos parar para pensar. Escolhe uma virtude, caridade, tira dela a humildade, vira exibição ou negociada. Escolhe o perdão, tira dela a humildade, vira falsidade. Sem humildade nós não conseguimos manter e fazer crescer nenhuma das outras virtudes. E a bandeira da realeza de Jesus é a humildade. O Espírito Humberto de Campos vem a nos relatar, nos lembrar, que naquela época e região existia uma tradição, um rito, que passado alguns dias, semanas, que a criança vinha ao mundo, ela deveria ser levada ao templo para que o sacerdote apresentasse a criança a Deus e fosse abençoada. Maria e José cumpriram o rito, a tradição, levaram o menino Jesus ao templo e lá foram recebidos por Simeão. Simeão era um homem boníssimo, um coração maravilhoso, era um dos mais idosos dos sacerdotes, dos membros do templo, e era de uma sensibilidade mediúnica incomum. Simeão, quando viu o casal que ele não conhecia, só para a gente lembrar, eles eram recém-chegados a Belém, quando Simeão viu o casal chegando com aquela criança, ele viu a criança à luz, se emociona, vai em direção ao casal e Maria naturalmente entrega a criança aos braços de Simeão. Ele pega a criança, caminha alguns passos e começa a travar ali um monólogo, que na realidade era um diálogo, com a criança, pois ele sabia que estava em seus braços o Messias prometido. E diz: ó divino infante, finalmente tu chegastes como prometido para implantar aqui no reino de Deus e libertar o nosso povo. Mas não compreendo, pequeno Senhor. Olhe a sensibilidade de Simeão. Não compreendo por que escolhestes a palha humilde como local de seu nascimento, onde não terá ninguém com poder que possa lhe auxiliar na sua missão. Por que não escolheste nascer na casa de Augusto,
junto ao poder, para que logo pudesse utilizar de benefício do nosso povo, ou por que não na casa dos magistrados, onde rapidamente aprenderia a criar leis mais justas para este povo tão sofrido? Como poderás, Senhor, desenvolver a oratória que supere os maiores oradores de Roma e de Atenas? Como, Senhor, conseguirás, sem apoio dos poderosos, implantar o reino de Deus aqui entre nós? A criança se mexe, sorri e bate com a mãozinha no peito de Simeão. Simeão, feito aquele desabafo, mas sem perder hora nenhuma a fé de que estava com o Messias e o Messias saberia o que fazer. Ele retorna para Maria, dizendo: não há o que ser apresentado. Ele é a apresentação. Não há o que ser abençoado, pois ele é a bênção. Entrega a criança aos braços de Maria. E naquele momento, Simeão se dirige àquela mãe profeticamente: mãe, prepare o seu coração, pois chegará o dia em que uma espada de dor trespassará do teu coração. Maria segue com José e ali ficam, resolvem se estabelecer em Belém, ficaram ali por volta de um ano e meio, até que, de boca miúda, o assunto de que o Messias havia chegado, o Messias havia nascido, aquele que seria o rei dos reis, este assunto chega aos ouvidos de Herodes, o rei. E Herodes, com medo de que aquele rei que nasceu, que será o rei dos reis, era uma ameaça para ele, determina que fossem chacinados todos os meninos de até 2 anos de idade, para que no bolo o rei dos reis também será morto. No entanto, mais uma vez, o anjo Gabriel se faz presente, surge diante de José e diz: José, fuja imediatamente com a tua mulher e com teu filho para o Egito, pois Herodes pretende matá-lo. José não conversou 2 vezes, pegou Maria e Jesus e partiu para o Egito. E lá ficando por cerca de 2 anos. Até que o anjo Gabriel surge novamente para ele, dizendo: José, Herodes é morto. É hora de retornar. E José resolve então retornar para Israel. Mas de tudo não sabia ao certo qual era o temperamento e intenções do herdeiro de Herodes. Então preferiu não retornar para Belém, e sim para Nazaré, onde novamente se estabeleceu. E entramos então naquela etapa muito pouco conhecida da vida privada de Jesus. Pronto. Celulares obsessores. Não, e o obsessor também, quem está por trás, né? Só para descontrair. E então a vida privada de Jesus é muito pouco conhecida. O pouco que nós conhecemos são resultados de relatos da mãe. Relatos de Maria Santíssima, como, por exemplo, o que diferenciava Jesus dos demais meninos era a postura que ele tinha diante de cada pessoa em aflição, de cada pessoa necessitada. Ele sempre buscava de alguma maneira acalentar, mesmo sendo criança. Não foram poucas as vezes, conforme Maria relatou em suas memórias, de que ela chegava em casa e encontrava Jesus com pessoas desconhecidas, ele fornecendo alimento nas palavras ou alimento para o corpo.
Certa vez, Maria chega e encontra Jesus com 2 bandidos, ladrões, conhecidos, sentados à mesa com Jesus, comendo. E Maria, como todas as vezes, não retrucou. Concordou imediatamente, sentou à mesa e tratou com todo o amor, com todo o carinho. Porque na condição de mãe daquela criança, lá no fundo ela tinha a ciência de que estava ali atendendo às determinações do mestre. Como aquela passagem em que eles foram anualmente, iam a Jerusalém para as festividades da Páscoa, e que Jesus se desgarra do grupo, e quando eles procuram, vão achar Jesus nas escadarias do templo, cercado pelos doutores da lei, e ele ali dando as interpretações sobre as escrituras sagradas, com um nível de conhecimento acima de todos os doutores. Aqueles menos orgulhosos, extasiados, como um menino sem escolaridade pode ter tamanho conhecimento das leis, e nos remetendo a reflexões que até então não tínhamos pensado. Maria, preocupada, chama por Jesus e diz a ele: Jesus, o que você está fazendo aí? Preocupada, porque eram homens poderosos. E ele diz: não te preocupes, mãe, cuide dos assuntos de interesse do meu pai. Afora isso, não existem registros da juventude de Jesus. Até mesmo José. Não encontramos nenhum registro quando José desencarnou. Sabe-se que entre os 13 e os 30 anos de Jesus. E que neste meio, Jesus assume o ofício que havia aprendido com o pai, de carpintaria, e era uma profissão honrada, valorizada, e mantém ali, usando aquilo, no sustento da família. Até que chega a vida pública de Jesus, aos 30 anos, dos 30 aos 33. Naquele momento, mãe Maria assume mais uma condição de discípula, pois, assim como os demais, Maria passou a ser uma discípula fiel, dedicada ao aprendizado de tudo que Jesus ensinava. E era uma mulher de grande memória. Era aquela discípula ali para todas as horas, invariavelmente, nas jornadas, ela sempre que podia acompanhava Jesus junto com os demais. E foi a partir dela que aconteceu o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canaã. Lembrando que naquela ocasião os casamentos eram comemorados de 2 a 3 dias de comemoração. E estava Jesus acompanhado de alguns, já dos discípulos, acompanhado de Maria, e eram pessoas muito queridas, e o vinho acabou. E em comemorações, se acabava o vinho, acabava a comemoração. E Maria, preocupada com aquilo, faz um pedido a Jesus: Jesus, acabou o vinho, faça alguma coisa. Porque ela sabia do poder de Jesus. E Jesus responde: mulher, bem sabes que a hora das minhas manifestações ainda não são chegadas. Quando ele fala mulher, e são diversas etapas que ele se dirige à mãe como mulher, não há aí nenhum tipo de demérito, muito pelo contrário. Assim como nós fomos educados a chamar as nossas mães de senhora, mulher era um tratamento respeitoso que ele dava à mãe. Então ele diz a ela: mulher, bem sabes que ainda não é chegada a minha hora, a hora dele começar a apresentar a sua condição. Mas Maria, com aquele coração materno para todo mundo, colocou ali a sua condição de intercessora, a advogada de todos nós. Ela não responde a essa afirmativa de Jesus: chama os servos
e diz: este é o meu filho, o que ele pedir a vocês, vocês façam, ele vai resolver. E saiu de perto, como que diz: filho, eu estou pedindo a você, faz uma exceção, resolve isso. E então Jesus, atendendo o apelo materno, pede aos servos que coloquem os tonéis que estavam vazios, cheios com água, e transformam em vinho. Maria sempre acompanhando Jesus, até mesmo na última viagem. A última viagem, que foram a Jerusalém para as festividades da Páscoa, onde são recebidos por todo aquele calor, toda aquela festa. No entanto, numa determinada noite, João, que era o discípulo amado, João era um jovem de 17 anos. E era chamado de discípulo amado porque verdadeiramente era. Existia todo um carinho, todo um apego muito grande de João por Maria e Jesus. E Jesus se referia a ele como discípulo amado. Assim como todos se referiam a Maria como mãe. Mãezinha. Estava Maria em casa e João chega aflito dizendo: mãezinha, prenderam Jesus. E ela imediatamente sai pelas ruas, acompanhada de João, em direção à fortaleza, porque ela queria estar com o seu filho. E chegando lá, é impedida brutalmente por um soldado, que a empurra, ela bate na parede de pedra, abre um ferimento na testa, mas não arredou o pé. Se não posso entrar, daqui também não saio. E ficou a noite toda ali, ladeada de João, esperando a oportunidade de estar com seu filho. No entanto, no dia seguinte, quando Jesus sai, já sai com o rosto ensanguentado, pois a coroa de espinhos já havia sido fincada em sua cabeça. Dali para a crucificação. Naquele momento, veio à mente de Maria as palavras de Simeão: prepare o seu coração, pois uma espada de dor transpassará o teu coração materno. Ela tinha total convicção do que estaria por vir e repetiu ao alto a mesma frase que ela disse quando o anjo Gabriel lhe anunciou: eis aqui a serva do Senhor, que seja feito conforme a sua vontade. E estando lá no Calvário, Maria, abraçada por João, aliás, o único dos discípulos que não abandonou Jesus nos momentos finais, todos os outros abandonaram por medo, mas João ali ficou. E em determinado momento, e Jesus ali passando por todo aquele sofrimento, principalmente a humilhação, pois a execução na cruz já era um ato de bastante tempo e era destinado à execução dos piores bandidos. Os piores. É uma execução cruel, porque a morte se dá por asfixia. O corpo fica ali, chega um ponto que a musculatura não consegue mais inflar os pulmões e por falta de oxigenação vem a falência geral. Ele no meio, ladeado por dois bandidos. Um dos bandidos a determinado momento diz: não entendo por que fizeram isso contigo. Confio que és sim o Filho de Deus, porque só praticastes o bem. Eu mereço estar aqui. Mas, Senhor, não esqueça de mim. E Jesus diz: ainda esta noite estarás comigo no paraíso. Neste momento, a mãe daquele bandido entra em desespero e choro compulsivo. E Maria, que sofria a dor da mãe, pois era seu filho que estava ali, assume a responsabilidade de Maria, a consoladora de todos nós.
levanta-se e abraça aquela mulher e diz: aquele ali é o seu filho? E a mulher chorando diz que sim. Acalenta a tua dor. Console-se, pois aquele é o meu filho, e ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E não ouviste o que ele disse? Que ainda hoje o seu filho estará com o meu filho no paraíso? Para a felicidade dele. E aquela mulher sente aquele banho de consolação se reequilibrando. Mas algum tempo à frente, o desencarne. E após, um pouco antes do desencarne, o momento da grande doação. Pois uma das últimas vezes que ele se dirige a Maria, diz: mulher, este, indicando João, é o teu filho. Dando ali na figura de João toda a humanidade. Dando a ela o título de mãe da humanidade. João, esta é a tua mãe. Leve-a para casa e proteja. Após a desencarnação, 40 dias em que Jesus surgiu por diversas vezes, confirmando tudo aquilo que ele havia dito, vem o momento da ascensão. E após a ascensão de Jesus, cada um dos discípulos segue a orientação do Mestre. Ide e divulgai pelo mundo tudo que eu vos ensinei. E cada um busca uma direção. Maria resolve ficar ali, pertinho, em Betânia, em casa de parente. Betânia fica 5, 6 quilômetros de Jerusalém. Maria fica ali por perto de 2 anos. João Evangelista seguiu para Éfeso, onde atualmente é a Turquia. Fica a 990 quilômetros de Jerusalém. E lá João passou a pregar a Boa Nova, o Evangelho. E passado esses 2 anos, um membro da família real é convertido ao amor de Cristo. E em gratidão, sabendo que João era um sem-teto, dá a João uma casa, uma casinha simples, de pedra, no alto da colina do Roxinol, de frente para onde se via o mar Egeu, a 8 quilômetros do coração de Éfeso. João finalmente tinha uma casa. E a partir daquele momento ele lembra do pedido de Jesus na cruz: João, esta é a tua mãe, leve-a para casa e proteja. Então João vai a Betânia, a 990 quilômetros, gente, era a pé, buscar Maria, levar Maria para viver com ele em Éfeso. Então logo regressa. Rapidamente começou o burburinho na sociedade de que a mãe de Jesus mora na casa de João, que rapidamente virou casa de Maria. E começaram a ser realizadas ali assembleias onde Maria relatava aos viajores, aqueles que vinham visitá-la, aos pedintes, aqueles que queriam palavras de conforto para a alma, aqueles que queriam benefícios para as dores do corpo, para as doenças, e ouviam ali as pregações de Maria sobre as memórias de Jesus. Ninguém tinha mais memórias dadas sobre Jesus do que Maria. E aquilo foi um crescente. Enquanto João pregava em Éfeso, Maria era diariamente procurada por um sem número de pessoas à procura da cura do corpo, ou da alma, ou de ambos. Até que um belo dia, um leproso que fora lá buscar cura para as suas aflições, teve as suas chagas cicatrizadas.
E ele grita diante de todos: és verdadeiramente a mãe de Jesus. És a Mãe Santíssima. Criando este título de Maria Santíssima. Eu confesso que até então, antes de estudar tudo isso, eu achava que esse título de Maria Santíssima era um título, um igregismo criado pela igreja. Mas não ocorreu, aconteceu. E assim aquilo os anos foram passando. Chegamos então no ano de 67. O imperador Nero, o cruel imperador Nero, no curto mandato de seu... Nero foi de 55 a 68, salvo erro. Ele passou a ser um grande perseguidor dos cristãos. Paulo de Tarso, aquele que é considerado o maior divulgador da palavra de Jesus, já estava preso em Roma, por ordem de Nero. Paulo de Tarso, que não teve contato com Jesus na carne. Não conheceu Jesus pessoalmente na matéria. Ele já era preso. Mas tinha como discípulo Lucas. E Lucas, como tinha a cidadania romana, ele gozava de privilégios para visitar Paulo sem ser ameaçado. Então Paulo de Tarso diz: Lucas, sempre tive um projeto de escrever o máximo de memórias sobre Jesus, pois não podem se perder ao longo dos séculos. Então o meu projeto era buscar todas as pessoas que conviveram com Jesus, que ainda estão vivas, ainda estão encarnadas, e registrar as suas memórias. Eu não sairei mais daqui, senão para a pátria espiritual. Paulo já sabia que os seus dias estavam contados, mas delegou a Lucas a missão. Então, abrace esta missão. Procure a todos que conviveram com Jesus, a começar por Maria, que era quem tinha a maior bagagem de informações sobre Jesus. E Lucas assim o fez, se dirigiu a ela. Lucas era culto, era médico, dominava o aramaico e o grego, e foi estar com Maria. No entanto, estando com Maria, levou também as notícias ruins. As notícias de que, por ordem de Nero, os cristãos que eram aprisionados eram levados para o calabouço do circo romano, ali onde de tempos em tempos faziam os espetáculos de horrores, os sacrifícios, e os cristãos eram levados para serem devorados pelos animais, pelas feras, diante de uma multidão que se divertiam com aquilo. Aliás, o termo cristão foi um termo criado por Lucas, pois até então, aqueles que seguiam a Jesus eram chamados de os seguidores do caminho. E Lucas criou esse termo cristão para designar aos seguidores do Cristo. O coração de Maria doía sempre que essas notícias chegavam, de que pessoas que eram devotadas ao seu filho eram sacrificadas, eram torturadas, simplesmente por amarem ao seu filho. Vamos fazer uma conta? Se isso nós estávamos no ano 67, e se Maria deu a luz a Jesus com 17 anos, ela ali já contava com 84. Ela já era uma senhora octogenária. Lucas passa uma temporada com ela, registra o maior número de informações e segue seu caminho. Bela noite, Maria sai da casinha, senta-se ao degrau da porta, contemplando o marejeu e o seu coração em grande sofrimento, com aquelas notícias que não saíam da sua cabeça, daqueles que eram sacrificados cruelmente por amarem o seu filho. E ela eleva o seu pensamento em prece, rogando a Deus por aqueles que sofriam por simplesmente serem seguidores de Jesus.
Neste momento, à noite, ela vê na penumbra alguém se aproximando. Quem será esse pedinte que vem fora de hora? Porque eles procuravam de dia. Quem será esse pedinte que vem fora de hora para ouvir as minhas palavras ou para pedir algum tipo de auxílio? E, no entanto, na medida que ele se aproxima, ele faz a saudação que todos faziam, chamando de mãe. Bendita sois, mãe. E começa a falar sobre as bem-aventuranças daqueles que eram sacrificados por seguirem ao amor de Jesus. Pois não sofrem, pois são amparados, bem-aventurados, recebidos no reino de Deus. Quem seria aquele viajor que, ao invés de buscar consolação, me trouxe espontaneamente palavras que consolou o meu coração, como se tivesse ouvido as minhas orações? E ele chega mais próximo, estende os braços e diz: mãe, abraça. Ela vê as chagas. Jesus, meu filho, se levanta. No ímpeto de se ajoelhar aos pés de Jesus. E ele a contempla. Mantém-se erguida, pois ele se ajoelha. Beija as mãos da sua mãe e diz: mãe, é da vontade de meu Pai que eu venha te buscar. Pois é da vontade dele que sejas a rainha dos anjos no meu reino. Ela se sente paralisada. Ouve algumas vozes, entra num torpor e desfalece. Na manhã seguinte, João Batista, que havia passado a noite em Éfeso, chega e a encontra deitada, com o rosto sereno. No entanto, não respondia. Eram os momentos dos últimos desenlaces para a desencarnação. Maria retoma a consciência e se sente flutuar. Ela se sente flutuar e consciente busca pelo seu filho, pois o último momento era aquele que ela estava diante dele, mas não encontra seu filho, mas sim uma pleiade de anjos a receber a sua rainha. Imediatamente veio o pensamento, um local que Jesus amava, o lago de Genezaré, onde ele sempre buscava ali para a meditação. No que ela pensa no lago, na velocidade do pensamento, ela se projeta para cima do lago. Os espíritos, eles se locomovem nesta velocidade. E imediatamente aquela pleiade segue a sua rainha. E estando diante do lago, ela lembra daqueles que estão sendo sacrificados em Roma. E na velocidade do pensamento, se vê sobre Roma. E resolve ir aos calabouços. O circo romano estava lotado. Era a hora dos espetáculos de horrores. E ela dentro dos calabouços, seguidos pela sua legião de anjos. Eram cristãos de todas as idades, de todas as ordens, todos em sofrimento. E então ela escolhe uma moça, uma jovem, vai aos seus ouvidos e diz: não sofra, substitua sua dor por cânticos de louvor a Jesus, ao amor de Jesus. Aquela jovem sem entender o porquê, sente aquela emoção e aquela vontade irresistível de cantar, e começa a cantar hinos de louvor a Jesus. E paulatinamente começa a ser seguido pelos demais. E em pouco tempo, todos, numa só voz, cantavam hinos de louvor a Jesus, esquecendo de todo o sofrimento
Os soldados abrem os portões e levam eles todos, obrigado, e levam eles todos para o circo e para uma multidão que estava frenética por ver os horrores. Ficaram extasiados porque não paravam de cantar, não percebiam as feras chegando, não percebiam ser devorados, só paravam de cantar com o corpo destruído, mas não expressaram nenhum sofrimento. Por isso, Maria Santíssima, Maria a Imaculada, Maria a intercessora, advogada de todos nós, Maria a Consoladora, Maria a mãezinha da humanidade. Não à toa, ao longo dos séculos, dezenas de templos foram criados em veneração a Maria. Maria Santíssima é venerada nos 4 cantos do mundo. Temos em Fátima, em Portugal, em Lourdes, na França, os templos marianos que recebem 6,5 milhões de peregrinos por ano. Aqui no Brasil, em Aparecida, 13 milhões de peregrinos por ano. Em Guadalupe, no México, 20 milhões de peregrinos devotos a Maria Santíssima. Lá na Turquia, onde era a casa de Maria, onde era a casa da Mãe Maria, 800 mil peregrinos por ano vão ali em devotação, venerando a sua fé. Mas, desses 800 mil, só metade são católicos. A outra metade são islâmicos, muçulmanos. Mas como a grandiosidade de Maria? Existem muitos templos marianos nos países islâmicos, no Paquistão e tantos outros mais, porque Maria Santíssima, ela é o ponto de união entre o cristianismo e o islamismo. Só para a gente lembrar, o Alcorão, ou Corão, tanto faz, que é o livro sagrado do Islã, ele fora escrito em cima dos depoimentos do profeta Maomé, ou Mohammed, que recebia as mensagens, os depoimentos do anjo Gabriel, que surgia para ele e ia passando as mensagens, as orientações, e o profeta daquilo ali foi fazendo, criando as escrituras que deu origem ao Islã. A sociedade era uma sociedade muito machista. Àquela época, mulheres não tinham muitos direitos, muitas coisas. Maria Santíssima, ela é a mulher mais mencionada no Islã, no Alcorão. É uma das únicas mencionadas nominalmente. A exceção é a mãe de Mohammed, de Maomé, e a esposa. Só que ela é mencionada como Maria Santíssima, a Imaculada, aquela que deu a luz ao grande profeta. Jesus, ele é mencionado no Alcorão 19 vezes, menos que a mãe. No entanto, ele é o segundo profeta mais mencionado no Islã, no Alcorão. Mas todas as vezes que Jesus é mencionado, tá, acima dele está a veneração que eles têm a Maria, pois Jesus é mencionado como o grande profeta, filho de Maria, a mulher perfeita, a Imaculada, a Santíssima. São os adjetivos que eles também utilizam, nos dando
esta alegria de saber que temos esse Espírito maravilhoso como nossa mãe, como nossa intercessora, como nossa consoladora, como nossa advogada. Finalizamos a nossa fala com algumas informações mais recentes do século passado, que nos foi apresentado por Dona Ivone do Amaral Pereira, quando a primeira notícia interessante é sobre a existência da Legião dos Servos de Maria. Foi Dona Ivone que nos revelou isso. Maria Santíssima criou uma legião de servos com a responsabilidade de auxiliar a todos aqueles que assumem o pior dos caminhos, o maior dos erros, o suicídio. Pois só Deus dá vida, só cabe a Ele decidir pelo retorno. Então todos os suicidas são amparados pela Legião de Maria e ali são tratados o tempo que for necessário, até que consigam a condição de equilíbrio para poderem reencarnar e continuar o seu processo. É o amor de Maria acolhendo a cada um daqueles que erram como mãe. E a última informação de Dona Ivone também é que na pátria espiritual, veja como esse espírito é venerado. Na pátria espiritual, todos os dias, em determinado horário, existe o horário de evocação a Maria Santíssima. Qual o nome desse horário? A Hora dos Anjos. Ué, mas a Hora dos Anjos não é a criação aqui da Igreja Católica? Não. É que na memória espiritual alguém lembrou disso e botou aqui o mesmo nome. E aqui é determinado, às 18 horas do local. Lá no mundo espiritual é um determinado horário em que todos fazem veneração e evocação às graças de Maria Santíssima. Feito esse pequeno resumo, algumas coisas a gente passa a entender melhor, inclusive a própria oração da Ave Maria, como sendo trechos de algo que foram acontecendo, a fala do anjo, a reação de Isabel. Então, neste momento em que nós estamos aqui, agradecidos ao Pai, agradecidos a Jesus, por mais uma vez podermos estar aqui reunidos, que possamos rogar ao alto, que amplie as nossas sensibilidades para que esses conhecimentos que nós vamos pegando com essa doutrina de tanto esclarecimento, que a gente não deixe eles cair fora do portão, e que sim que a gente possa levar conosco no dia a dia, em cada reação intempestiva que ainda temos, logo em seguida parar, refletir, onde é que eu estou errando, na dúvida, o que Jesus faria no meu lugar, e que possamos pedir à advogada da humanidade que possa interceder por aqueles homens que têm o poder na caneta para decidir sobre a guerra e sobre a paz. Assim, eu convoco a todos vocês que possamos juntos fazer esta pequena e linda oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora dos nossos desenlaces. Que assim seja. Gente, muito obrigado. O Walter Silva mandou um grande abraço para você. Vamos? Walter Silva. Oh, o Walter. O Walter é maravilhoso ele. Você vai falar? O que quer falar? Bom, Depois dessa explanação que você trouxe, depois dessa prece final que você fez, não precisamos nem mais, né? Então a gente vai passar para a segunda parte, que são os passes. A gente vai arrumar rapidinho e vou chamar quem quiser tomar passe, quem não quiser fazer hoje não estou precisando. Tá bom? Obrigada, Luiz. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi uma explanação que a gente viaja no tempo, né? Que a gente consiga não cometer os mesmos erros que a gente cometeu lá. Né? É isso. Já chamo vocês já. Tá bom.